estamos de volta com Entre Manas, com o Léo Black Teacher, meu professor querido. Me recordo de várias aulas, de ver seus olhinhos brilhando quando você fala sobre o blues, né? Que é uma das maiores influências que você teve, né? Musicais. Conta pra gente um pouquinho, né, dessa sua conexão com o blues, da história do blues. Encanta essa galera que tá lá em casa assistindo a gente, Léo. Bem, o blues em si é como eu estava estudando, né, guitarra e tal, e eu conseguia transpor algumas partes da essência, do feeling do Negro Spiritum para as músicas aqui no Brasil. Então tinha também essa facilidade e o blues me conectou numa forma muito forte, na verdade. Eu digo que o blues ele é uma fonte de riquezas musicais. Então, todo aluno que vem a mim, tal, fazer uma aula, com vários diferentes estilos, rock, jazz, pop, tal, eu falo, vamos aprender isso sim, mas primeiro você precisa beber da fonte de riquezas musicais para você nunca mais ter sede de música. Então, o blues para mim, eu fico imaginando o surgimento dele, né? O surgimento do blues, ele remonta no início do século XIX, no sul dos Estados Unidos, né? Onde os trabalhadores negros de campo, né, transformavam sofrimento em poesia, né? Trabalho árduo ali, trabalho duro em criatividade, né? E a partir dali, o rumo da música o mundo da música tomou um rumo drástico, né? Digamos que, assim, eu chamo até eles de gênios, né? Eles tinham uma influência gospel na época, né? São gênios, porque com 5 sons, né? Ou seja, na América Antiga chamava-se de escala escrava. Eles cantavam uma música, emitiam um som bonito, um som ali de dentro, saindo de dentro da alma, né? E isso me conectou bastante, né? Quando, de repente, eu tive essa conexão com essas escalas que hoje chamamos de pentatônica, né? Escala de 5 sons, né? E o blues, assim, depois de um tempo, passou a significar, né? Digamos assim, tristeza. E esse sentimento, né? De triste, né? Que trouxe, digamos, um leque digamos assim, de bagagem musical para vários estilos depois, né? E igual eu falo bastante das fusões do blues, né? O New York Blues, Mississippi Blues, Texas Blues, Chicago Blues. Então, cada digamos, fusão que o blues passou, ele impactou, né, bastante gente ali na questão de, depois de um tempo, eles começaram a não somente ter apenas uma guitarra, um violão, começou a conectar instrumentos a mais, né, gaita, sax, depois de um tempo, né, mas voltando um pouquinho à parte do blues, eu lembro que uma história que eu vi muito bonita, né, sobre essa escala de 5 sons, a escala que na América Antiga chamava escala escrava, né, e eu lembro de uma história realmente, de uma canção até mesmo, chamada Amazing Grace, né, de John Que Newton, linda! né, e realmente explica-se a história, né, que ele era um capitão ali de um navio, né, e ele estava ali acho que voltando até mesmo para a Inglaterra, que era o país dele, né, tal, e teve uma grande tempestade ali no meio do mar, tal, aquela coisa, e antes eles tinham pego um livro, né, e falava sobre fé, sobre amor, alguma coisa assim, e ele colocava ali dentro de si, como eu, um homem tão pecador, duro, tal, ele lia e falou, será que isso é verdade mesmo, tal? Será que isso tem realmente uma conexão divina, né, com Deus? E realmente eles viam ali naquele navio que eles iam naufragar, e todos ali iam morrer, né? E aí foi quando, de repente, ele teve, né, aquela inspiração, né, de pedir, né, para Deus o salvarem, né, e realmente ali, num determinado momento, ele fez essa canção, Amazing Grace, falando sobre isso, né, tipo, maravilhosa graça, né, quão doce é o som, e realmente ele fala sobre um pecador miserável que ele era, tal, que foi salvo, né, e depois dali em diante ele se arrependeu e começou a lutar a favor dos escravos durante um tempo, né. E essa música conecta de uma forma que eu gostaria só mostrar para vocês, no piano, vocês, claro, já teve acesso a um teclado, um piano, aquelas teclas pretas do piano,
Então, se vocês agruparem ali, são 2 pretas juntinha, e aí tem um vãozinho e são 3 pretas. Esse ciclo se repete no piano. Então, são 5 sons, que é os sons da pentatônica. Penta, 5, tônica, escala de 5 sons, antigamente chamada escala escrava. E ali John Newton fez essa canção Amazing Grace baseada nesses 5 sons, né? E eu já pesquisei em vários lugares, biblioteca, e não encontrei o autor da melodia. Tá lá, letra John Newton, mas melodia desconhecido. Mas com certeza foi alguém realmente, né, ali um escravo realmente colocou essa melodia dentro dessa letra, né, e realmente ele conseguiu conectar a letra dele com essa escala também, né, ou vice-versa. Então, quando você pensa em não cantar, apenas ouvir digamos, um murmúrio, que era conhecido, não é conhecido no canto coral, e a New York Blue traz isso, as 4 fusões traz a época onde eles eram amarrados em 10-10 pelo tornozelo e tal, trabalhavam numa senzala, aquela coisa toda, e falavam uma linguagem crioula, e foram proibidos de cantar. Então, isso aí é uma parte também que eu vou contar daqui a pouco também, tá? Mas essa história da música Amazing Grace, eu vou fazer um pouco no violão, não sei se vocês... que privilégio que ele vai tocar aqui, gente. Tô acreditando. Caramba, Léo, que legal. Eu costumo pegar aqui essas escalas que eu vou tocar aqui. São as escalas pentatônica daquelas teclas pretas do piano, né? E vocês podem à vontade, quando você sentar no piano, no teclado, fica tocando aquelas teclas pretas que vocês vão ver o som da pentatônica. Então, quando eu penso em Amazing Grace, na história, né, John Newton e toda aquela coisa, eu costumo, de repente, fechar a minha boca e emitir um som que é assim. Que máximo, o poder, né, da música, né? Faz a gente viajar, ir para um outro lugar. Que lindo, Léo. Isso é verdade. E dentro dessa questão da história da Amazing Grace e tal, essa escala de 5 sons, né? A gente tem, por outro lado, uma história das 4 fusões do blues, né? Que é a New York Blue, né? Onde eu vou voltar um pouquinho aqui, onde negros e escravos eram amarrados em 10-10 pelo pescoço e tornozelo, e como eles falavam uma língua crioula, né, e os, de repente, nova-iorquinos não entendiam, então bloquearam eles de cantar. Então eles emitiam esse som de lamento, né, esse som de gemido, né, e ali foi criado até mesmo uma célula da música do blues, né, célula shuffle, e aquele compasso, blues de 12 compassos, né, que é muito tocado desde o rock, do blues, do rock blues, e na época, eles não podiam cantar. O que eles faziam? Eles gemiam, só que gemiam em cima da escala escrava, da pentatônica, né? Então, quando você escuta esse determinado som, você imagina, de repente, né? Isso, e através disso, eles absorviam, digeriam isso, e quando você pensa em não cantar e apenas emitir um lamento dentro de um som do blues dos 12 compassos, trabalhando aqui pentatônicas menores, inserindo uma nota chamada Blue Note, né, que
depois vou explicar sobre, faz parte da pentatônica, né? Inserindo uma quarta aumentada, músicos vão entender. E quando, quando eu faço... muito lamento. Gente do céu! Valeu, Léo, que coisa linda! E esse tipo de som, gente, é usado no pop, né? Olha. No soul music também, né? E vai agora, assim, vai Legião Urbana, Renato Russo, lembrando aí Pais e Filhos, né? Ai, Quando que ele fala lindo. estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. O que ele faz depois? Ela se jogou da janela. do quinto Isso, andar. e também tem vários exemplos, né? Digamos, quando você canta uma determinada música voltada para um R&B, né? We belong together, and you knew that right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Say to be forever, say to never die. How could you love me and leave me and never say goodbye? E aí você pensa em músicas assim que você escuta e tem esse tipo de sonoridade. Até no rock, Holy Diver também, né? Ele pega... ele faz esse som já no começo e várias outras músicas que vocês ouvirem e de repente conectar com essa história, vocês vão lembrar disso. Gente, que incrível. Né? Incrível. Porque você imagina, né, toda aquela situação, aquela história e tal. E é encantador, né? E quando você coloca esse sentimento, esse negro spiritual, né, pra fora, você consegue, de repente, colocar em outros estilos musicais, né? Então, por isso que eu falo, naquele início do século XIX, ali, transformando aquele sofrimento em poesia, trabalho duro, né, em criatividade, etc e tal, a música ali estava tomando um rumo diferente, né? Na história, né? Um rumo drástico, assim, em que iria beneficiar muitas pessoas, muitos estilos, muitos países, até mesmo nos anos 50 na Inglaterra, né? O Muddy Waters foi se apresentar lá e, de repente, inspiraram os roqueiros tal, a também trabalhar. Muitos roqueiros se inspiraram através do blues, né? Blues. Então, hoje você tem uma conexão, assim, você escuta música, até mesmo nas músicas populares do Brasil, né? O soul do Brasil, né? Tim Maia, Sandra de Sá, né? Cláudio Zori e outros cantores assim que conectam um pouco, né? Então você vê que isso, digamos assim, que se alastrou no mundo inteiro e é um benefício não somente que para o bom fato que de isso cantar. aconteceu, né? Mesmo tendo uma origem triste, Sim. dolorida, que bom que essa dor ganhou voz, né? Sim, e eu costumo também pensar numa situação do Mississippi Blue, né, também. Existem algumas histórias que falam, né, sobre Chuck Berry e tal, né, e de repente quando você pensa em Mississippi Blue, eu recordo, assim, uma certa história, né, em que eles cantando lá e de repente um deles ali no meio começou a trabalhar um tipo de voz diferenciada ali, falou, que voz é essa aí e tal? Parece uma voz meio rasgada, rachada, e que é isso que hoje se originou no drive vocal, né? Então, quando você pensa nos blues de 2 compassos, vou dar um exemplo aqui, trabalhando dentro do New York Blue, misturando com Mississippi. Então, quando você pensa em...
essa voz mais rasgada, mais rachada, tal, que vocês escutam hoje no rock, em vários estilos, realmente a gente deve-se um pouco ao Mississippi Blue, né? Essa história conta também que antigamente na parte do gospel e tal, eles não tinham muitos instrumentos, muitos instrumentos, então eles juntavam no quintal, num lugar assim, e o pastor no improviso lá pegava um violãozinho, né, e tocava ali juntamente, né, com as pessoas, tal, aqueles hinos populares deles, né, e aí eles falavam que toda vez que você rachava a voz, o diabo saía ali do momento, né? Segundo contos, assim, das histórias por cima, assim, da parte do Mississippi, né? Conta mais ou menos isso, né? Essa parte de voz rachada e tal. Mas hoje originou em muitas coisas, né? No rock, né? E você escuta drive vocal em vários estilos musicais, né? Digamos assim. Gente, incrível, incrível. Faz a gente lembrar um pouquinho de Elvis, né? Com certeza, total. Elvis, nossa. A gente viveu numa casa que era Elvis todo final de semana. Não, e assim, um orgulho, né? A gente que é preto retinto, a gente tem muito orgulho, assim, de ouvir uma história dessa. Olha a cultura do blues, olha o que ele trouxe pra música, né? Mesmo vindo de sofrimento, mas ganhou o mundo, né? E aí tava aqui até emocionada agora. Não, isso é verdade. Verdade, né? Léo, você deixou a gente... Nossa, eu tava aqui, eu falei assim, gente, tem que me conter pra não correr as lágrimas. A música, gente, tem algo muito forte. E realmente, assim, existe a pessoa que escuta a música, coloca um fone e gosta daquele estilo, e existe a pessoa que escuta, ouve e estuda a música e quer entender um pouquinho mais. É claro que é algo muito, assim, inexplicável, né? Mas quando você começa a se conectar, aquela situação de males, desgostos, angústia vai embora, né? A música traz isso. Ela cura de uma forma que você nem percebe. E né? mesmo também quando você precisa viver a sua dor, viver o seu luto, bater o bumbum no fundo do poço, eu acho que a música, ela te leva para todas as direções, Isso né? é verdade. Eu acho que ela é uma das formas mais incríveis de você transformar um sentimento, transformar um pensamento em uma arte que vai ficar para sempre, né? Sim, isso é verdade. Léo, tá incrível. A gente tem ainda um próximo episódio para coroar aqui essa parceria, coroar esse encontro. Então, se você tá curtindo Entre Manas com o Léo Black Teacher, continue com a gente. Quarta-feira, às 12h30, tem mais.